Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do O Podcast Full, nosso encontro semanal aqui no Ciesp Sul, todas as terças às 18 horas, onde falamos das histórias, trajetórias do empreendedorismo e da história de vida também, inspirando outras pessoas e outros empreendedores. Estou aqui com o meu colega apresentador, Quarteiro Martins. Olá pessoal, sou o Quarteiro Martins, queria agradecer o nosso convidado de hoje, a Claudete já vai falar quem é. Mas vamos lembrar dos nossos patrocinadores, né? Revista Ideias da Sul, Blunker Consultoria, YPC Auditon e EasyNet. E se você quiser patrocinar a gente, vem conosco. Tá? Um grande abraço, até já. Vamos embora. Eu sou a Claudete Karsmierzak, como sempre digo, toda grande marca tem uma grande história e aqui a gente conta a sua. E hoje nosso convidado, a gente vai mergulhar em um tema que une proteção, lei e novas oportunidades do direito. O que muda com as leis 14.811 de 2024 e a 15.211 de 2025, que trata de bullying, cyberbullying e o ECA digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Criança, né, digital. E para falar sobre esse tema com a profundidade que ele merece, eu convido, dou boas-vindas aqui ao Dr. Cleiton Fernandes Martins Ribeiro, advogado, professor, escritor, especialista em direito educacional e digital, com 20 anos de mercado à frente do escritório Fernandes e Silva Advogados, um empresário que viu sua paixão pela família se transformar em livros, leis e uma carreira promissora. Bem-vindo, Dr. Cleiton. Opa, muito obrigado a todos que nos assistem, que a gente possa compartilhar, dialogar valores aqui. Boa noite a Claudete, ao Quarteiro, aos amigos que estão aqui atrás, né, o Luiz, Fernando. E vamos caminhar aí, vamos conversar um pouquinho, dialogar, que é trocar valores, não é isso? Com certeza, com certeza. Perfeito. A gente dividiu aqui o assunto em alguns blocos, até para quem está nos assistindo entender melhor esse seu trabalho diante das leis aqui. Então, primeiro a gente vai abordar propósito, educação e a lei 14.811 de 2024. Eu soube que a sua trajetória, doutor, começou de forma muito pessoal, dentro da sua casa, com a sua filha. Eu gostaria que você contasse como essa história de transformar um problema cotidiano em uma ferramenta pedagógica, com a série, né, A Cidade dos Livros, como ela se conecta à sua missão profissional no direito? A minha carreira aí no diálogo, né, eu sempre converso com os amigos e pessoas muito próximas que você educar na democracia é muito difícil, né? Porque gera diálogo, gera escuta. E como eu sou um defensor de alguns princípios que eu acho que são inegociáveis na sociedade, para que a sociedade tenha qualidade, como professor, eu professo aquilo que acredito, não poderia ser diferente em casa, né, Quarteiro? Sim, então, um dia chegando, e eu tenho um amor pelos livros que vem da minha mãe, que minha mãe é professora, mas hoje aposentada, né? Sim. E eu conversava muito com ela esse respeito do amor que ela me passou pelos livros, né? Por duas coisas, que os livros na nossa época, lá atrás, quem conseguia comprar um livro já era uma grande conquista. Com As certeza. bibliotecas eram os maiores valores que as pessoas tinham em casa, né? Depois vieram os discos, depois vieram os DVDs. E quem é dessa geração conhece os valores de você ter algo ali para pegar e ler, né? Relíamos aquilo. E um dia, chegando em casa, a Maria Eduarda, a Duda, né? Que hoje faz Direito, está aí no 8º semestre de Direito lá na PUC de São Paulo. Chegando em casa, ela tinha acho que uns 5 anos mais ou menos. Quando eu olhei, ela tinha rabiscado o livro. E aquilo para minha geração dói muito, né? Como alguém tem um bem, né?
sei lá, alguma coisa Sim. de né? valor. Alguns dão valor a um determinado carro, outros dão a um determinado bem imóvel. Alguém vai lá e rabisca aquilo e dói muito. Lógico, eu tinha dado o livro para ela, mas quando você dá algo de presente de muito valor e muito significado, você gostaria que a pessoa cuidasse disso, né? E eu pensei assim, né? Puxa, como que eu posso explicar para uma menina de 5 anos que aquilo tem um valor agregado, um sentimental, um valor carregado? E aí fui contar uma história. E nessa história fui fazendo uns desenhinhos ali muito... Não sou bom em desenho, não sou bom em arte. E eu encontrei uma professora, que era professora de arte, porque eu tenho um contato muito grande com escolas, universidades. Sim. Eu trabalho nesse meio há muito tempo, eu leciono também, sou professor. E eu pedi para que ela fizesse uns desenhos sobre aquilo que aconteceu. Que aconteceu, né? E aí eu criei a Cidade dos Livros, onde tinha uma bruxinha que entrava, rasgava os livros e fazia aquilo. E aí saía e tinha um livro que era muito experiente, tudo isso. E quando eu terminei, ela, pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou igual a Angela Maligna, né? Eu não quero ser mais assim. Eu falei, então vamos arrumar, né? Vamos curar o livro, vamos arrumar. E eu tinha comprado um outro, né? Falei, vamos guardar aqui que ele vai curar, a gente vai passar um remédio. À noite fui lá, troquei, igual a fada do dente. Pai, deu certo, nunca mais. Olha! Que ideia, hein? Muito bom, muito bom. E foi aí que eu comecei a escrever para as crianças. Eu passei isso para uma amiga que estava com vários problemas no infantil. E aí foi indo, foi propagando, até que virou livro. Até que virou um livro. Que ano que é esse primeiro livro? Esse de 2009, 2010. Boa. Pode falar o nome do livro aqui, né? Pode, a Cidade dos Livros. A Cidade dos Livros. Isso. A primeira edição é a Cidade dos Livros. Editora? Oi? Editora Haikai. Cidade dos Livros, editora Haikai. Pode. Do doutor Cleiton Fernandes. Isso. Deve estar como Cleiton Fernandes? Né? Cleiton Fernandes, o autor. Muito bem. Ele está falando aqui, eu estou pensando, em coisas que eu discuti no ano passado, durante esse ano, com algumas pessoas sobre um projeto nas escolas, sobre bullying e tal. E eu estou vendo você e a outra pessoa conversando sobre isso. Falei, maravilha, vocês vão conversar. Você vai se conectar mas então isso com essa história de hoje. Eu estou deixando gravado aqui porque a história, né, vem e a ideia também aparece. Espera um pouco. Aquela conversa lá casa com essa conversa aqui, que está só começando. Isso aí. Então, eu vou deixar aqui, depois eu vou pedir para que essas pessoas vejam esse podcast e aí vocês vão conversar ao vivo em cores. Boa. Ótimo, vamos lá, perfeito. Doutor, essa base na educação se torna vital com as novas regras, né? A Lei 14.811 criminalizou o bullying e o cyberbullying. Como essa lei se tornou um divisor de águas? Qual a principal diferença que vê na atuação das escolas hoje, comparado a 10, 15, 20 anos? Isso, vamos lá. O bullying, que nós conhecíamos só como bullying, né? O sarro? O sarro, a piadinha que todo mundo acha engraçado, Isso. Coisa parecida, né? Que as pessoas, às vezes, a pessoa que faz a piada, a pessoa que conta, e muitas vezes o bullying direto, né? Que a gente passa a rir junto, né? Quando eu estou trabalhando com as pessoas na formação de diretores, supervisores e dirigentes de ensino, eu sempre falo para a gente tomar muito cuidado na formação, para ela ter uma profundidade, porque o formador é o professor, né? O formador é aquela pessoa. Então, alguns cometendo bullying não é legal, mas imagina um professor contribuindo com um bullying direto, às vezes rindo ali de um aluno ou coisa parecida, né? Então, nós tivemos uma primeira lei lá atrás, em 2013, que dava algumas orientações. 2015, começaram a conceituar o bullying, né? E começaram a pegar documentações que vinham de fora e começaram a perceber que muitos psicólogos, muitos estudiosos, Sim. começaram a perceber que realmente era algo poderoso para machucar
criar determinados traumas e até morte de determinadas pessoas. Quando eles começaram a verificar isso, viram que não era uma brincadeira. E aí nós vamos trabalhar alguns verbos para entender isso um pouquinho. E aí, depois de 2015, essas orientações, que são só orientações, nós sabemos como funciona, Sim. elas não tiveram assim muito progresso em rede de proteção, né, das pessoas que são ofendidas. Até que algumas pessoas aí, alguns legisladores, escutando, né, pessoas cientistas da área, psicólogos da área, né, estudiosos da área, eles começaram a construir a 4 mãos. Por que 4 mãos? Porque é uma lei tão completa, ela tem 10 artigos. O 10º é Publix. Mas é uma das melhores leis que eu já vi em todos os tempos para a rede de proteção. Por que em 4 mãos? Porque ela teve que ser construída com uma ala conservadora, com aqueles ala evangélica, com a ala progressista, porque ela precisava de uma força tão grande que precisava modificar o Código Penal, porque precisa qualificar, que a gente chama tipificar o crime. Preciso colocar esse crime por escrito no Código Penal. E aí tipificaram o que é crime. Um dia desses, uma pessoa me perguntando, assim, mas por que é importante tipificar? Porque alguém que sofreu o bullying e o cyberbullying, se não tem crime, o delegado pega e fala, olha, é um crime tal coisa, Sim. de tal coisa. E quando a Secretaria de Segurança pega, ele qualifica em outro crime, não aquele que deveria. Então, tendo isso no código, quando alguém sofre esse tipo de crime, que é o bullying e o cyberbullying, a delegacia tem como qualificar esse crime. O crime, né? E qual é a importância de qualificar o crime? Que isso vai para os dados da Secretaria de Segurança. Estatística mais precisa, né? Mais precisa, perfeito, Quarteiro. E aí eu posso criar políticas públicas de segurança para não o combate Sim. propriamente dito físico, mas aquele combate articulado nessa rede de proteção para tentar mesmo, protetiva da criança e do adolescente. E só um tópico. Começaram a perceber que 80% de quem comete esses crimes são crianças e adolescentes. Por que foi uma lei muito interessante criada a 4 dedos? Porque eu tenho que mudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se 90% de quem comete esses crimes, 80%, 90% são crianças, como que eu vou punir? Exato. Então, mudou-se o ECA também para ter a punibilidade. Ótimo. Parece simples, né? Mas olha onde chega, né? Onde chega a extensão. E chega em casa, né? E chega em casa. Tem que chegar em casa ou tem que começar em casa, né? E mais um pouquinho à frente nós vamos voltar a conversar sobre isso. Que aí eu vou falar, nós vamos retomar isso que o Quarteiro falou. Vamos. Que essa lei, ela também, ela vê o crime estrutural. Aquela pessoa que está ali, né, o Ministério Público, o delegado, o Ministério Público, o juiz, vai ver se é estrutural, se ele aprendeu. Se ele aprendeu em casa, o pai e a mãe respondem. Isso é muito sério mesmo, né? Porque às vezes você faz com brincadeira, seu filho repete, né? E pode parecer brincadeira, mas pode ofender alguém. Mas não é, né? E é disso que nós estamos tratando. E nem é ofensa, é crime, né? É crime. É pior, né? Pior. Tem uma frase que eu acho que é sua, doutor. Costuma dizer que a mãe de toda maldade humana é a ignorância. Minha frase com os meus alunos, eles repetem isso. Como é que a formação das escolas e a conscientização dos pais podem criar essa rede de proteção e realmente educar a sociedade sobre o bullying e o cyberbullying, especialmente esse, que hoje a internet é abrangente demais, que tem essa punição de reclusão, né? Isso. Eu estou escrevendo um livro agora, com a ajuda de muitas pessoas, que ele já é um livro um pouquinho mais, assim... denso. Que a capa dele, assim, o tema que eu estou chegando com a editora, que é uma editora um pouco maior do que a que eu vim operando, e eles me pediram, né? E o tema do livro, assim, será que tudo é mimimi?
Eu ia perguntar isso aí também. Que hoje não tá aquela situação, tá chato conversar? Tudo é mimimi? Vamos falar muito sobre isso, porque é muito importante. Porque a ignorância está no mimimi. Tá no mimimi, né? Isso, quando a pessoa fala mimimi, residiu quando alguém fala pra mim, mimimi, né? Aí tá a ignorância, que é a mãe de toda a maldade humana. A maldade entra por aí. Sim. Então, quando nesse livro aí que eu tô a duras penas já escrevendo e sou cobrado todos os dias, porque ele tem uns capítulos mais densos e eu também preciso, porque eu escrevo, é muito difícil você começar a escrever um livro a partir do sarcasmo com coisas sérias. Você tem que tomar um cuidado muito grande na escrita, né? Sim. Além de ter o cuidado, eu venho estudando muito. Não virar uma coisa pejorativa. Pejorativa. Né? E quem escreve tem que ter essa responsabilidade, né? Com certeza. E eu começo com sarcasmo e com esse mimimi, e aos poucos eu vou demonstrando que esse mimimi é perigoso. E tem uma parte dele, como que a América Latina está trabalhando o bullying. Então, como eu advogo para algumas colégios católicos, a Rede Católica de Educação, que tem escolas aqui pela América Latina, alguns vêm me ajudando, né? Alguns diretores, alguns coordenadores ligam para essas escolas no Peru, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, né, na Argentina, e aí eu vou conversando com essas escolas e vendo como eles estão trabalhando também esse tema. Boa. Nessa parte educacional mesmo, a educação começar em casa, né? Nesse tema, no caso. E como eles estão vendo, né? Sim. E aí eu percebi que o Brasil está bem avançado. Na América Latina nós estamos muito avançados. Mas a gente vai falar disso também. Uma boa notícia, né? Boa notícia, né? O Brasil sempre está em... É bom. Vamos seguir, né? Bora. A gente tem fé e esperança, né, doutor? Temos. Então agora a gente vai entrar na 15.211. Ok, o ECA digital. Isso, essa transformação do direito digital aí que foi em setembro aqui, você já citou, né? Foi sancionada a lei 15.211, chamado ECA digital. Como ela se conecta com a lei 14.811? O que essas duas leis juntas representam para a proteção integral da criança e do adolescente na era digital? Então tá bom. É só um gancho com a lei anterior, 14.811, de 2025. Ela foi promulgada no dia 12 de janeiro. Ela tem o cyberbullying também, que foi tipificado. O bullying e o cyberbullying, ele tem um tipo penal que é um verbo, né? Por isso que a gente já começa a tirar um pouquinho dessa escuridão de achar que tudo é mimimi. Esse tipo de violência, a gente diz assim, olha, se eu colocar o apelido em alguém ali numa brincadeira, numa coisa, eu cometi bullying? Não. Dependendo do apelido, se o outro se sentiu ofendido, o outro vai te falar. E se você for uma pessoa de boa educação e boa índole, que você vai falar, não, eu paro porque ele não gostou. Sim. Desculpa. É o bom senso, né? É o bom senso. É o primeiro não, né? É o primeiro não. Então eu sei que ele não gostou, eu não avanço. Eu cometi bullying? Não. O bullying, ele tem um verbo que é muito importante, que está lá na tipificação da lei. É uma violência reiterada, que não cessa. Então eu coloquei um apelido aqui no quarteiro, ele falou assim, olha, não gostei da brincadeira. E eu continuo. E ele não gostou, e eu continuo. E eu vou pegar outros recursos de outras pessoas que estão rindo e vou colocar. E toda vez que eu ver que ele não está gostando, aí que eu vou formular coisas piores para ofender, para humilhar. E não cessa. Então essa violência reiterada que é o bullying. Então não dá para eu dizer que é mimimi. Porque é uma coisa que não cessa, uma violência física, moral, psicológica que não cessa. Eu não posso dizer que está dentro de uma normalidade. Lógico, eu botei o pé ali. Nós estamos com o Luiz aqui, jornalista da Ideias da Sul. Então ele caiu ali, ele falou, não gostei. Que chato. Eu falei, Luiz,
sei lá, nem sei por que eu fiz isso. Agora eu tô vendo que ele não gostou, chega ali, eu empurro ele na escada, ele cai, ele faz isso, eu vou lá e coloco e continuo. Tô vendo que tem pessoas rindo, o Fernando, que tá ali, o Dr. Fernando, começa a rir, você começa a rir, aí eu tô... né, inflando isso. Inflando isso e não paro. Então essas coisas não dá para dizer que é mimimi. Sim. Tem que ser combatido. Por isso que ela virou crime. E agora o gancho do cyberbullying. Porque o cyberbullying, não sei se vocês têm grupos de WhatsApp. Quem não? Só da família. Isso, só da família. Mas vamos supor que já é algo suficiente, né? lá está tipificado também, que é todo bullying cometido por meios digitais. Por Sim. redes sociais, por qualquer meio, né? Pelo YouTube, por aquelas pessoas que ficam gravando, né? Quarteiro hoje as pessoas Os ficam ao influencers. vivo, O tempo os todo, né? influencers, ao tempo todo. Telegram. E então, esse tipo de bullying cometido pelos meios digitais, que é o cyberbullying, aí já entra a reclusão, de 2 a 4 anos. E se eu tiver um grupo de WhatsApp, aconteceu um cyberbullying ali, dentro desse grupo do WhatsApp, a pessoa que cometeu pode responder de 2 a 4 anos. Mas o administrador daquele grupo do WhatsApp Também. responde em dobro. Eita. Eu não quero mais ser administradora de nenhum grupo. Isso. Já tinha a história do administrador pagar o 13º, Já. agora isso De era bancar a brincadeira. festa, né? Isso era brincadeira, aí ele não reclamou. Aí agora sobrou para ele. Nossa. Porque assim, se eu administro algo, é como um diretor de escola. Às vezes eu lido muito com empresários do setor de educação e eles falam assim, nossa, mas a lei é injusta, porque a escola é tão grande, se acontece algo eu respondo. Porque ele é o diretor da escola. Com Sim. certeza. Ele assim tem que como o criar dono da empresa. coisas. É o dono da empresa. Como O as programa empresas, que né? fala de tantos empresários que passaram por aqui. Sim. Vocês sabem da responsabilidade de um empresário. Eu sei das minhas Você é empresário, responsabilidades, né? Exatamente. E agora a pessoa que administra um grupo, ela vai falar assim, mas eu só era administrador. Não, você tem responsabilidade pelo grupo que você está vigiando. Aí se tem 20 administradores no grupo, os 20 Os respondem. 20 responde solidariamente. Pode dar uns exemplos desses casos, porque às vezes as pessoas não conhecem, isso é novo, né? Para mim também é um pouco novo, né? Assim, exemplos típicos, olha, do que pode acontecer. Pode ser uma brincadeira boba, né? Alguém faz uma bobagem, mas enfim, tem alguns exemplos para a gente poder Eu vou te dar ajudar, e como você falou, né? Vamos trocar ideias Eu de vou te valor, dar um porque eu acho que isso é exemplo que muito importante. Que aconteceu numa Acho que escola não, tenho particular. certeza. Agora não vou citar o nome Sim. da criança, mas como eu estou no meio da educação há muito tempo, um padre me procurou e falou, olha, eu tenho um casal na minha comunidade muito católico, e eu fiquei sabendo que você é o advogado de determinada escola. Aí eu falei, pois não, padre, o que eu posso te ajudar? Eu tenho um casal aqui que eles são formidáveis, eles são assim, e a filha dele está com um problema. Aí eu já sabia mais ou menos o que tinha acontecido. Uma menina de 12, 13 anos, já na lei nova, né, foi o ano passado. E olha que interessante, essa menina é do grupo de jovens, uma menina um doce, ama a professora. Só que ela pegou, ela era a administradora do grupo da sala, tirou a foto da professora, colocou nas redes sociais e as pessoas entraram na rede social, acabando com a professora, criando meme, inteligência artificial tirando a roupa da professora e colocando, e eles rindo e publicando aquilo. Quando a professora chega para trabalhar, ela vê aquele zoom, Era uma piada só. Aquela coisa, só que a menina que tirou a foto da professora amava tanto a professora e ela foi a primeira a publicar na rede social dela que ela é a melhor professora que existia. Nossa. Só que a rede social era dela. E tem um problema já nessa nova lei que nós vamos entrar agora. Ela está na lei do ano passado. Ela é a empreendedora da rede dela. Ela é a administradora da rede dela. E quando viu isso, a professora já num estado emocional abalado, quando viu tudo aquilo, todo o xingamento, tudo aquilo, foi até a delegacia. Meu Deus. Para piorar, o delegado, a esposa dele era professora no estado. Se sentiu? Mandou para frente. O Ministério Público acolheu. Só que imagina a família da menina. A menina passou a tomar remédio, a família tomar remédio, acabou com a família.
A família mudou até da cidade aqui de São Paulo. Olha só a proporção que se toma no cyberbullying. Uma foto que tinha boa intenção, né? Boa intenção. A foto tinha boa intenção, era elogiar a professora, mas olha... Quando ela viu, se ela tivesse bloqueado, só quando ela começou a ver, ela entrou em desespero. Em pânico. Porque nós estamos falando de uma menina de 13 anos. Sim, que não... E uma menina, pelo sem que eu malícia vi, de que isso ia tomar uma proporção, estudando num colégio particular, aparentemente de uma família tradicional e conservadora, católica, né? Que me falaram que era da renovação carismática, tudo isso. Mas é só para ver como... Contextualizar isso, né? Mesmo com boa intenção, tem risco. Tem risco. E é o risco, né, que tem que tomar cuidado. Você está lidando com vida de outras pessoas, né? Aí nós vamos... Esse caso te dá gancho para a nova lei. A 15.211, que é o ECA Digital, que alguns chamam de Lei Felca. O Felca ficou famoso. Tem uma história aí por trás. Em decorrência do Felca. Eu não sei se vocês conhecem a história do Felca, mas é um jovem que sofreu bullying, né, muito forte na escola. E além de sofrer bullying, ele criou algumas síndromes, né? Do pânico, isso, né? Do Paraná, hoje mora sozinho em São Paulo. É uma pessoa muito interessante. E ele vendo um projeto de lei que já tramitava desde 2022, ele aproveitou, viu a lei e criou um vídeo ali de 40 minutos, 50 minutos, onde ele explica minuciosamente tudo aquilo, né? O algoritmo P de pedófilo, né? E ele começa a colocar ali, ele cria até na hora para as pessoas verem como funciona. E a adultização das crianças, né, sendo usada, que é o termo que você usou lá da caixinha do box, né? Sim. Na lei nova. E aí aí o ECA Digital, nós temos o Flávio Arnes, um grande senador do Paraná. Eu acho que é irmão, se não me engano, da Zilda Arnes, que criou a Pastoral da Criança no Brasil, que também é parente do Dom Paulo Evaristo Arnes. Olha. É uma família muito boa. Conheci ela. Flávio Arnes, irmão da Zilda, né? Não estou fazendo confusão, não. Isso. E ele é, se não me engano, senador pelo PSB de lá, foi o relator dessa lei. Ele aproveitou que não passava com o Felca, houve o clamor da população, conseguiram passar a lei. Repercutiu, né? Muito bom. Não, chocante, né? E tá funcionando, né, então? Mas ainda eu vou pedir para o doutor colocar mais alguns exemplos aí para o pessoal ficar sabendo. Falar, pessoal, o tipo de... tipo um alerta de cuidado, né? Tipo de alerta, o tipo de situação em que a gente deve evitar e orientar, porque a pessoa não sabe. Né? Isso não está claro assim, né? Quarteiro, eu falo uma coisa para os meus alunos, que a Claudete trouxe, que eu digo assim, que a palavra ignorância vem do latim ignorare, desconhecer. Igual eu sou ignorante em muita coisa. Só que na dúvida eu vou procurar saber. Perfeito, então, com medo de fazer maldade. Agora, quando eu reproduzo ou eu não tenho, né, um filtro ali para saber se eu posso fazer isso ou não, é onde reside a maldade humana, né? Com certeza. Por isso é o pedido, né? Se puder dar mais exemplos para que as pessoas tenham um pouco mais de repertório, um pouco mais de noção do que realmente, né, pode parecer simples e na verdade é um risco, né? É um problema enorme que você pode evitar para você ou para sua família, né? Esse é um negócio e para o outro, importante, né? A empatia, né? Empatia, exatamente. Muito bem. Essa palavra tá meio esquecida, né? Quase a gente não ouve falar de empatia por aí, Tava né? bem famosa esses bem dias, lembrado. né? Essa palavra empatia. Empatia, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, que ela está sendo retomada com muita força no empreendedorismo. Tá, né? Tá, a Encanta veio pra cá, falou bastante empatia. A Sweet Vanilla falou bastante empatia também. Aqui também. Porque as novas gestões de pessoa, os novos cursos, líderes, tudo, né? O empreendedor moderno, se ele não for empreendedor da empatia, ele não está hoje alinhado às questões que estão acontecendo no mundo. Com certeza. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Muito bem, vamos lá. O ECA Digital é considerado um marco legal em suas pesquisas. Aqui entra a questão do Brasil, né? Você considera o Brasil avançado nessas questões. Quais são os principais avanços que ele traz com a privacidade por padrão, por exemplo, a verificação de idade confiável? Cleiton, as escolas estão preparadas para essa nova realidade que exige apropriação
do digital? Algumas estão. E algumas estão, inclusive, muito avançadas. A Dinamarca, ela tem... Uma diretora me mandou um estudo sobre a Dinamarca, inclusive foi publicada por uma grande empresária do Rio de Janeiro. Acho que é empresária. E nesse estudo da Dinamarca. A Dinamarca tem isso há mais de 20, 30 anos. Eles param do 6º ao 9º ano, há mais de 30 anos. Eles param todos os dias, 1 hora, todos os dias, hein? Não é língua portuguesa, tem 5 aulas. O conteúdo de empatia na Dinamarca é um conteúdo levado a sério há décadas. Que interessante. E eles param do 6º ao 9º ano em todas as escolas. É um programa de Estado. Uma disciplina dentro do currículo. Promovida pelo Estado. Bem. E se você pegar na ONU, que mede a alegria dos povos, a Dinamarca está em 2º. Então, quando a gente vai falar de empatia, é uma coisa muito séria. E aí nós vamos fazer um gancho para o empreendedorismo. Você pega as escolas de elite em São Paulo, principalmente as escolas de elite confessional, grandes colégios católicos, grandes colégios adventistas, grandes colégios que estão na iniciativa privada, todos eles têm um trabalho social. Sim. E todos eles têm uma matéria ali que é um projeto de vida, que o projeto de vida trabalha a empatia. Porque são as pessoas que no futuro vão dirigir empresas, serão políticos, estarão em cargos gigantescos e muitos deles dirigindo a empresa dos pais. Então, quando você vai criando essa disciplina, você vai propagando essa disciplina e esse jovem, desde muito cedo, ele cresce com esse conceito, ele passa também, quando ele for dono de uma empresa, ele vai exigir que os funcionários e os colaboradores sejam contratados nesse perfil. Sim. Vocês já viram muitas empresas que quando vão contratar pessoas, o que elas fazem? Começa a conversar ali e depois fala assim, o que você acha como o país está assim? E o que você está fazendo para mudar? Você fez para algum projeto social? Hoje os currículos têm ponto trazem. Quando traz, né, trabalho social. Porque provavelmente o empreendedor, que é um desconstrutor de ideias para construir ideias revolucionárias, eu acho que muita gente que passou aqui já falou isso com vocês, se torna até repetitivo, mas necessário, ele vai contratar um perfil social do seu funcionário. Porque um funcionário com um perfil social e uma empresa com um perfil de empreendedorismo social, ela não gera só preço, ela gera valor. Engajamento social para aquela marca. Sim. Você tem funcionários com menor nível de saídas para hospitais, para médicos, porque o funcionário colaborativo e o funcionário com empatia, ele trabalha, ele não vê o mundo ruim. Você pega uma pessoa que enxerga o mundo ruim, é a pessoa que não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Contamina, né? Não é uma pessoa solidária. Então, como que ela vai trabalhar com um grupo? Então, você tem sérios problemas, que é o mal do século. Agora, quando você pega um funcionário, que ele se engaja naquela empresa, aquela empresa tem valor, não tem preço, ela tem valor agregado. Ela vai se engajar no projeto daquela empresa. Ela vai trabalhar solidariamente com determinados grupos. Vai ter saúde mental, porque as pessoas que trabalham felizes e pessoas que têm o mesmo perfil solidário são pessoas que trabalham muito mais alegres e felizes. Estão mais alinhadas, né? Porque elas têm uma visão do mundo diferente. Você vai conversar com determinadas pessoas, são negativas, o mundo está ruim, nada presta, o país está horrível, aquela empresa é horrível. Ninguém presta. Ninguém presta. E ela, trabalhando com outro perfil assim, vai dar problema. Então hoje, você tem um empreendedor social, empresários, diretores de empresa que tem esse perfil, ajuda muito a combater o ódio nas redes sociais. Sim.
a combater determinadas coisas, e são pessoas que vão ver o mundo melhor. Com certeza. Eu vou fazer 2 comentários aqui. Tem um grupo que eu faço parte também, mas os empreendedores, aqueles que tiveram a iniciativa do grupo, estão fazendo um trabalho empático, decidiram apoiar um profissional, né, que usa cadeira de rodas e tal, e que tem 50 a mais, e estão fazendo um trabalho empático. Né? Quem quer ajudar? Chamaram. E as pessoas aderiram. Tive uma reunião com, 15 pessoas para o projeto. Olha a empatia ali, né? E tem um outro exemplo, resgatando aí da entrevista que você comentou, um exemplo que andou pela internet, parecia uma pegadinha, né? Mas me parece que era uma situação real. Uma entrevista, eu estava entrevistando, e de repente soou um alarme, falou, olha, tem um problema, um incêndio, alguma coisa assim, vão ajudar. E o entrevistador saiu, e qual era a reação das pessoas? Porque várias pessoas passaram pela mesma situação. Cada um respondeu do seu jeito. Teve né? E esse cara foi contratado. Né? Ele foi, até lá desceu, foi ajudar os bombeiros a salvar uma pessoa lá numa situação específica. Tudo estava armado. Era para observar o candidato. A atitude. E ele foi contratado. Então tem um vídeo andando por aí, eu não tenho... Faz muito tempo que eu vi, mas é uma situação exatamente como essa, né? É aquele desenho, né, que você acabou fazendo lá no seu livro, né? Então alguém desenhou esse negócio, copiou e mostrou, olha como é importante a pessoa ter iniciativa, também está aí, né? E empatia. Ele se arriscou para salvar a pessoa. Deixa a entrevista para lá, vamos resolver o problema do outro aqui. Então esse talvez seja uma boa ilustração, né, para o seu conteúdo. Muito obrigado boa. Pela oportunidade de resgatar isso, Cleiton. Muito importante. Vamos lá. Isso é o diálogo, é trocar valores, né? O diálogo resolve tudo, né? É porque se eu venho aqui e falo as minhas verdades, vocês só me escutam, isso não é diálogo. Isso é um monólogo de uma pessoa que às vezes pode ter conhecimento ou não. Sim. O diálogo não, a gente troca valores, troca conhecimentos, troca ideias. E aí a gente cresce, né? Isso é o diálogo. Eu vou patamar, muito bem, legal. A lei também restringe a publicidade e proíbe o perfilamento comportamental dos menores. Como as empresas podem se preparar para atuar de forma ética e segura nesse novo contexto legal? O perfilamento, assim, só para quem está nos ouvindo e às vezes ele não tem esse conhecimento, é como se tivesse um perfil. Então, antes, uma autodeclaração, a pessoa colocaria ali nas redes sociais, ela abre ali e fala assim, não, eu tenho 18 anos. E aí uma criança de 10 anos, 12 anos, ela consegue abrir ali o seu perfil nas redes sociais e ela vai falando o que ela gosta. Olha, eu gosto disso, eu tenho a cor X, eu gosto de tais coisas. E essas empresas... elas criam um perfil, elas fazem um perfilamento daquelas pessoas que declararam ali propostas iguais. E nesse perfilamento ela vai trazendo para essas pessoas aquilo que elas querem daquele perfilamento. Então a pessoa colocou que gosta de determinadas coisas, só vai cair isso para essa determinada pessoa. Como o algoritmo, aliás, isso, é o algoritmo. É o algoritmo, né? Traça um persona e aí tudo isso, que o perfilamento, ele estuda o perfil. E aí no perfil, no enquadramento, aí o algoritmo ele só consegue ler sim ou não. Então nesse sim ou não, ele vai trazendo determinadas coisas. Entendi. Que é o grande problema nosso. Nós estamos tendo um problema porque antigamente, apesar de tudo, nós tínhamos grupos de jornalismos, né, tradicionais, que algum colocava ali, aí vinha um outro grupo e contradizia. Tinha pessoas que assistiam 2 ou 3 jornais e viam que o mesmo fato era colocado de maneiras diferentes. Sim. Bom. Hoje não. Hoje, por causa do algoritmo, se eu curtir determinado político ou determinado ator ou determinado cantor, só vai cair aquilo. Só aquele estilo, né? Eu acho que eu comentei numa rádio que nós estivemos juntos há muito tempo atrás que o pior tipo de ser humano é o ser humano de um livro só. A pessoa mais perigosa para uma sociedade. E os meus alunos, eles têm os princípios cleitianos, né? Que eu combino com eles, né?
E o primeiro princípio cleitiano é pior do que não saber ler é ler um livro só. Que é esse ser humano perigoso. Porque ele acha que aquela leitura que ele faz, no campo de representação dela, Schopenhauer já falava isso, que só existe na cabeça dela é a única verdade. E aí nós temos esse grande ódio nas redes sociais, tudo isso por causa do perfilamento. Isso é interessante. A brincadeira aqui, a troca, se você permite, aí eu, na verdade, eu quero fazer uma brincadeira com meus alunos aqui, né? Também dou aula na área de contabilidade e finanças, e de vez em quando a gente tem que dar aula de custos, né? E a aula de custos é bem interessante e eu brinco com eles, né? Talvez vocês não estejam afeitos aos detalhes, mas existem lá 2 conceitos, né? Quando a gente fala que, olha, eu tenho um custo direto, é fácil, quando o custo é indireto de um produto, eu tenho que fazer um rateio, não é? Para colocar alocar o custo ao produto. Parece meio técnico, né? Mas eu sempre explico para eles, olha, o rateio vem automaticamente seguido de um negócio chamado critério. Não tem rateio sem critério, você tem que escolher um critério. Mas o critério, ele pode variar, né? Você pode alocar o mesmo custo num produto, né, nessa taça ou nesta garrafa, de uma forma ou de outra. Pode usar critérios diferentes. Mas e por que a gente tem que usar um critério? Porque aí entra isso que você está falando. Olha, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Como a gente não tem como alcançar a verdade absoluta, nós vamos ter que, né, conversar, criar aqui um consenso de que, olha, esse critério nesse momento é melhor, ou esse é melhor, e vamos usar um critério. Né? Não dá para sair fazendo a esmo. Então eu brinco com eles que a verdade absoluta não dá para alcançar, mas você vai ter que considerar um critério que seja razoável para os dois. E não é que um ou outro é verdade e o outro automaticamente é mentira, não. Pode ter mais de um, mas por aí mesmo vai, né? E esse exemplo é cleitiano maravilhoso, né? Isso aí. Obrigado, desculpa alongar aí, mas assim, realmente é isso, né? Vim aqui para aprender. Legal. Também. E existe um prazo, né, doutor, para todo mundo se colocar aí nessa pauta, é março de 2026? Para se readequarem? Eu não sei se vocês já receberam. Eu recebi vocês podem falar aqui, mas recebi pelas redes sociais, né, as 2 grandes, já pedindo para que eu colocasse a minha idade correta, tudo isso. Já até quis mostrar pro quarteiro hoje, ela comentou isso, mas não encontrei mais. Só que a partir de março, nós vamos ter que fazer o reconhecimento facial pelas redes sociais, né, que não vai ser mais uma autodeclaração. Quantos anos você tem? Sim. E coloca ali. Então você vai ter que colocar. E isso não é novo, tá? Aí nós estamos muito atrasados aqui no Brasil em parâmetros assim. A Europa está muito avançada nisso também. Eles têm 20, 30 anos trabalhando em empatia, solidariedade. Sim. Porque a gente pode falar assim, mas é o Brasil. Não, isso é cultural. A cultura se constrói e desconstrói. Não é nada ad eterno, não é biológico. Nós temos uma cultura que ela pode ser desconstruída nesse caso e construirmos algo diferente. Então a Europa, nesse sentido, com leis assim que as big techs já estão reguladas, as redes sociais estão reguladas, as crianças estão protegidas e o importante é que nós estamos chegando. O Brasil também é um dos pioneiros na América Latina, para você ver que nós não estamos tão atrasados assim. Essa é a valorização do Brasil, nesse caso é a América Latina, esse avanço na busca desse nós temos combate. O Uruguai mais avançado em leis, mas para a criança o Brasil é um dos pioneiros, né? Em 1990 nós tivemos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma lei revolucionária para a época. E nós já temos ela completando 35 anos. 35 anos, aquelas crianças já estão todas grandes agora, né? É isso daí. Lá em casa tem. Nós não fazemos parte não, quarteiro. Turma, tem uma criança que nasceu lá em 90 e hoje, né, tem 35. Eu vou fazer a conta, né? Tá certo. E aí volta de novo que você colocou lá, né? Que a ignorância é a mãe de toda a maldade, né? Às vezes conversando no senso comum, a pessoa fala, mas o ECA foi ruim porque não pode trabalhar. Eu falei, mas onde está isso no ECA? A criança não pode trabalhar. Pode. Mas se a criança tiver 2 anos, 3 anos, ela não pode trabalhar. Dependendo até para as questões digitais, que nessa lei, a 15.211, reporta ao ECA. Olha,
Pode, desde que seja ali para trabalho artístico antes dos 12, 13 anos, ou para trabalho pela internet, determinadas coisas, pode. Com autorização judicial, ele pode fazer qualquer tipo de trabalho. Não pode trabalho escravo, né? Não pode trabalho Ninguém escravo. pode, né? E a criança ali de 12, 14 anos ali não pode trabalhar mais do que 6 horas. Como não pode trabalhar? Pode trabalhar. O ECA não deixa a pessoa trabalha trabalhar. porque Amigo, não quer, né? Mas dá uma tem olhadinha tanto no jovem ECA. aprendiz hoje em dia, né? Com 16 anos, que trabalha Mas em que mercado, desde 1990 em empresa. podia. Pode. Só que não poderia trabalhar até os Ocupar o seus tempo 16 todo. anos ali, até 6 horas, porque a educação no Brasil é obrigatória. Sim. Por causa também do Estatuto da Criança e Adolescente. Mas quando a pessoa me fala assim, mas não pode, eu falo assim, então vamos ler junto. Aqui a gente entrando no terceiro bloco, empreendedorismo no direito, na sua visão, com mais de 20 anos aí de mercado, né? De quem assistiu a transformação do direito, vem esses 20 anos aí passando por várias situações dentro do direito, de que forma essas novas leis, o ECA digital e a criminalização impactam os empreendedores e os criadores de conteúdo? Onde é que essas oportunidades estão para os novos? Tá. É só fazendo uma reticência aí que eu acho que é importante. Não há impacto, tá? Vamos supor que alguém trabalhe... Agora vocês vão me ajudar porque Se me tiver foge impacto é para melhor, né? esse trabalho de adulto, de erotização, como que chama esse tipo de produto que as pessoas vendem? Mas vamos supor, trabalhos eróticos, isso. É proibido? Não é proibido. O que se proibiu é que agora crianças não podem acessar mais esse tipo de conteúdo. Foi a única coisa. Nunca pôde, né? Mas como era uma autodeclaração, você pode colocar isso na internet. Eu tenho 13, mas falo que tenho 18. Isso. E se eu começo a pesquisar muito isso, aparece. Ou há uma palavra que ele achou que aquilo era coisa e começa a vir para a criança, ele traz isso, né? Como o quarteiro bem falou ali. Então, isso daí não proíbe. Tá. Agora, nós estamos chegando num determinado ponto que eu acredito que tanto para as empresas, porque os escritórios de advocacia, os corporativos, eles atendem corporações e empreendedores e empresários. Então, o que nós ajudamos a esses empresários? Que não querem só preço no seu produto. Porque quando nós estamos, quarteiro, você trabalha com empreendedorismo mais do que eu, hoje nós estamos numa sociedade econômica e empresarial que as distâncias estão diminuindo cada vez mais entre os produtos. Então, não é só preço. Sim. Tem que ter diferencial, né? Igual eu compro alguns produtos de determinadas marcas que eu gosto e determinadas marcas que investem em determinadas coisas que eu gosto, que são marcas que têm valor. Sim. Os preços estão muito próximos, então você escolher uma marca que ela carrega consigo um valor é muito importante. Então, como nós falamos dos empreendedores, os modernos, que são empreendedores sociais, empresários sociais, é justamente o engajamento desse público. Porque eles querem que a empresa deles sobrevivam por décadas, que venham pessoas ali e continuem aquilo. Seja perene, né? Por isso que as instituições financeiras, determinadas instituições financeiras investem milhões do seu lucro em educação pelo Brasil. Sim. Outras milhões, outra instituição financeira em reflorestamento no Brasil. Porque ela quer que aquela pessoa se identifique com o produto que ela vende. Então, quando nós colocamos os advogados, eles trabalham também nessa visão. Eu faço uma reunião com a minha equipe toda primeira terça-feira do mês. Então, eu sei que eu coloco isso na pauta. E conversando com uma advogada lá na reunião, aí ela colocando, mas isso demanda muito tempo. Eu falei assim, eu já coloquei na minha rotina, porque isso me faz bem. E aí eu comecei a mostrar para ela que isso tem que estar incorporado na gente.
ao falar com o cliente, mostrar para o cliente, olha, se nós formos por aí, vai haver um desgaste muito grande, esse desgaste vai marcar o capital simbólico subjetivo da sua empresa. Será que o desgaste não vai dar um prejuízo maior do que se nós fizermos assim? Então o advogado ele tem que estar preparado não só para as leis, mas o impacto de eu não fazer aquilo se o preço for maior lá na frente. Então o advogado ele prepara esse empreendedor para fazer quase que um casamento de propósito. São elementos intangíveis, né? Mas não deixam de ser importantes, né? Isso. E você falou a palavra certa aí hoje em dia. Todo mundo tem aquele negócio, missão, visão, valores, isso está meio substituído. Eu gosto do propósito. Qual é o propósito da sua empresa? É lógico que você tem um produto que resolve uma dor, senão você não estaria nem de pé, né? Você tem que ajudar de alguma forma, fazer alguma coisa que alguém precise. Mas qual é o teu propósito no final disso tudo? Né? Uma empresa que faz um serviço específico para um mercado específico, mas qual é o seu propósito depois que você, né, planejou, organizou, né, deu a direção, concluiu, entregou aquilo e deu um resultado, aí você faz o que com isso? Você distribui para as pessoas, investe novamente uma parte no negócio e faz mais alguma coisa com isso, né? Aquele tempo que você tem com os seus clientes, você busca trazer alguma coisa a mais, né? Talvez a gente esteja falando disso, né? Disso. Isso faz sentido, né? Mas você falou, uma empresa ela tem um propósito, que são missão, valores, tudo isso. Um dia na reunião com o empresário, ele falou assim, eu queria que você viesse cuidar da minha empresa. Aí a primeira coisa que eu fui estudar na empresa dele foi isso, missão, valores, tudo isso. Qual é o seu propósito? Aí eu conversei com ele e conversando com ele fui vendo o propósito. E aí eu falei, olha, tá tendo uma discrepância com o propósito. Aí chamei o rapaz do recurso humano, falei, como é a contratação dos funcionários? Ah, não, chegou aqui, tem coisa, a gente contrata. Então, não tá batendo o propósito com a missão e valores e o perfil dos funcionários para aquilo. Então, não adianta ele investir para trazer a comunidade e as pessoas colocarem, porque os funcionários que ele está tratando e a missão, elas não estão se dialogando. Então, se não dialoga, não tem propósito. O propósito não é repassado. As pessoas não se engajam no propósito da empresa. A gente costuma não veste a camisa, né? Não veste a camisa. Como que eu vou contratar alguém que não é solidário, que não é social, que não tem um perfil de cuidar das pessoas, gostar da coletividade, se o meu propósito da minha empresa é esse? Não faz sentido mesmo. Se a missão e os valores, então tem que estar alinhado. Então, aí a gente chamou, olha, você tem que contratar uma psicóloga do trabalho, você tem que conversar com a pessoa do recursos humanos, você vai ter que pegar alguém para rever a missão, valores e propósitos da sua empresa, porque não está batendo com o seu propósito. No bloco do empreendedorismo, nós tivemos 2 exemplos aqui, né? A Ana Paula comentou alguma coisa na Encanta sobre isso, porque ela faz esse trabalho, mas principalmente o exemplo que a Suíte Vanilla nos deu, Marina, né? Nos deu aqui, falando que a equipe dela defende os produtos de maneira uniforme, né? O exemplo que ela deu foi legal. Se vocês puderem ver lá o episódio 5, 6 do nosso... Eu assisti. Você assistiu? Então, ela comentou isso lá. Então, você está me falando isso, eu lembrei. Eu fiquei lá e disse, ela falou, a gente tem. Não é? Então, essa cultura de que as pessoas, né, se orgulham de fazer parte do time, daquela empresa, isso é muito bom. Engajamento, né? Isso, engajamento. Isso é fantástico, né? Tem esse alinhamento, né? Particularmente eu tenho isso na minha empresa, mas era uma empresa pequena, então ainda é meio que uma família, né? Se juntar todo mundo ainda cabe numa Kombi, né? Mas é fácil quando é pouca gente, mas eu quero ver quando você tiver 100 pessoas, quero ver todo mundo remando para o mesmo lado. Aí é um desafio, né? Mas se você construiu algo social e as pessoas na contratação têm esse perfil, elas vão trabalhar, vão se engajar e vão para o propósito da empresa, e isso vai trazer ela porque ela vai ter pessoas solidárias do lado dela trabalhando. Esse é um bom exemplo, né? Muito bom. Isso seria o começo para as empresas ter essa possibilidade da ética digital, né? Da ética digital. E sobreviverem, Claudete. Porque uma empresa que só tem preço, onde o mercado está muito disputado, se ela tiver só preço, ela não dura muito. Porque a gente precisa do lucro, né? Não existe empresa sem lucro. Sim, com certeza. Nosso lucro.
O nosso velho ali é lucro. Só que eu quero saber se esse lucro eu quero por muito tempo ou por pouco tempo. O empreendedor moderno, é essa pergunta que ele se faz. Por quanto tempo eu quero esse lucro? Se eu quero, eu tenho que ter um alinhamento, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que fazer. E eu acho muito interessante num café que eu fui. Você gosta de exemplo, né, Quarteiro? Por favor. Eu fui num café um dia conversando com um empresário que ele tem pessoas que querem que eu atenda, mas ele não gosta de escritório. Principalmente grandes empresários, eles não gostam de escritório. Eles gostam de um almoço, um café, algo ali que eu leve e mostre para ele. Ele não quer telefone tocando, ele quer prestar atenção, quer estar presente no que eu estou falando. Foco. E nós fomos num café, a pessoa colocou lá, o café tá aqui em cima. Eu falei, tá bom, fui lá, peguei o café. Aí a moça falou, vocês vão ficar aí muito tempo? Porque não pode ficar na mesa muito tempo. Tá, desculpa. Aí ele olhou assim e falou assim, nunca mais eu volto aqui. E aí depois, conversando com ele, achei um café muito interessante. Uma moça, uma japonesinha, abriu um café, né? E não vou falar onde, porque não sei se ela permite, mas acho que sim, né? Porque sim, é comercial. O café dela, né? Ela abriu e colocou livros. E colocou muitas mesinhas, muitas coisas. E conversando com ela, eu falei assim, nossa, nós estamos aqui, tomamos só uns 2, 3 cafés, ele gostou de uns cafés diferentes, aí ela tinha umas torradinhas diferentes para vender, e ela vendia livro, ele comprou 2. E aí a gente conversando, a gente ficou por lá 2 horas e pouquinho, e aí ele ficou, esse mesmo empresário ficou assim, nossa, que diferente, eu gostei da dinâmica daqui, chamou a proprietária, a senhora é proprietária? Sou. Só tem esse café? Não, já abri 3, graças a Deus está prosperando, assim. Aí ela comentou, aí ela falou assim, não, é que eu tenho um propósito, que eu sempre quis achar um local onde as pessoas pudessem ficar e me conhecer e eu conhecer as pessoas. Quem vocês são? Eu achei aquilo fantástico, quer dizer, o propósito dela... Tá casando, né? Tá casando com a missão, valores que ela tem e as pessoas. Ela trouxe o café até a mesa... Né, ela viu que a gente estava trabalhando, interrompi, ela só perguntava, olha, se vocês precisarem, é só vocês olharem para mim ou para o pessoal que trabalha aqui, nós vamos chegar, para não interromper. Então, todo um carinho, uma educação, era o propósito da empresa. Era o propósito da empresa, muito que bem. Tava as funcionárias todas alinhadas com ela ali e as pessoas. Isso é fantástico, né? Muito legal. A gente tem um grupo de networking, a gente toma lá um café que chama One to One, né? Para se conhecer. E o mote principal, né, desse negócio é ser interessado e não interessante. O importante é o outro, né? Então, quanto mais você puder conhecer do outro, é lógico, há equilíbrio, né? Você vai falar. Assim, não vá lá para falar de você, vá lá para ouvir do outro. E o outro vai perguntar de você, e aí sim é a tua vez, né? É lógico que vai haver troca, por isso chama one to one, é um equilíbrio. Mas sempre a intenção deve ser, ou deveria ser, né? De ser interessado, né? Isso é bem legal. Quem fala isso muito é o Pedro Carvalho. Depois ele vai ouvir aqui, eu vou deixar um abraço para ele. Ótimo, perfeito. Para a gente ir aí para a finalização, qual deve ser o papel ideal dos pais e dos educadores na formação digital dessas crianças? E que mensagem final você gostaria de deixar para quem está aí achando que tudo virou bullying? Ótimo. Então, primeiro para a parentalidade, né? Que hoje, com essa lei nova, as crianças podem ter redes sociais? Pode, mas quem vai abrir e quem vai receber todo o conteúdo que a criança vai acessar serão os pais. Isso é muito importante porque Sim. os pais não estão 24 horas com os filhos e uma rede social, quer dizer, não precisa colocar senha nem nada. Eu, como pai, nunca faria isso. Né? Eu nunca olho no celular de um filho nem nada, porque eu acho que a liberdade tem que ter respeito. Mas lógico que a conversa está constante, a coisa tem que estar constante. E tem que ter aquele olhar nos olhos mesmo, falar, olha, se aconteceu determinadas coisas, né? Meus filhos têm algo engraçado, né? Que na educação que a gente acredita ser a certa, não sei se é a certa, né? Eu sempre falei para os meus filhos assim, olha, se alguém me pedir, vocês não vão. Então, todas as vezes que eles vão sair, ou que um amigo fala, não, eu vou falar com o seu pai, eu conheço seu pai. Não fala porque eu não vou.
Deixa que eu vou falar com o meu pai. Então eles sabem que tudo eu preciso saber primeiro. Pode ser a pior coisa do mundo. Primeiro vem até mim, que a gente vai sentar, eu não vou te agredir, eu não vou gritar com você, mas a gente vai conversar e nós temos que arrumar isso. Sim. Se é através de um pedido de desculpa, se for um erro material, quebrou algo de alguém, a gente vai repor em conjunto. Mas nós não podemos esconder e temos que ser verdadeiros. Focar então, na solução, né? Na solução, não no problema em si, lógico. O problema vai gerar reflexão, porque senão é complicado também. Com certeza. Mas eu acho que, assim, é aquilo que eu voltei lá com a minha filha quando fui escrever o primeiro livro. A democracia tem um preço, que é o diálogo. E o diálogo, muitas vezes, você queria tudo, mas se você quer 12, você leva 6. E você vai ter que ter um tempo maior, porque você precisa de um convencimento. Você não pode colocar tudo à força, a ferro. E por pior que seja a democracia, eu acho que um país só vai para frente através do diálogo e da democracia. Com certeza. Não existe outra coisa no mundo, pelo menos daquilo que eu estudo tudo. Ainda não inventaram nada. Na minha opinião, nada melhor do que a democracia. E isso parte de coisas simples em casa, né? A gente não pode querer a democracia fora, a gente tem que partir dela de casa, né? E para os pais eu digo isso, né? Estejam presentes. Não é a quantidade do tempo, mas é quando estar ali, estar presente, né? Qualidade, né? Igual esse empresário aí. Eu acho muito interessante que todas as vezes que ele vai conversar comigo, ele está muito presente. Ele nunca deixou de olhar nos meus olhos em tudo que eu estou falando. E ele não quer que eu esteja na minha empresa, nem na empresa dele. Ele quer num local neutro para nós dois, e ele quer que eu passe tudo de forma muito objetiva. E eu brinco com ele, você gosta de linguagem corintiana, né? Não quer nada de linguagem jurídica, ele quer uma linguagem simples e comum. Tô cometendo nenhum erro porque eu sou corintiano, tá bom? Então são coisas assim mais simples para levar. Acessível, mais né? acessível. Eu brinco com os clientes que em algum momento falam, seus diferenciais, um deles é ser acessível. Olha, acessível não quer dizer que é barato. Barato é relativo. A questão de o valor, você tem que comparar uma coisa com a outra. Comparar com o que é caro, barato, e valor é que você leva. Então o acessível é que você consegue me encontrar. Você vai me achar facilmente, eu estou perto de você. Né? E esse é o acessível principal, né? Entre outras coisas. E aí o acessível é legal aí, no seu caso, né? Me fala uma linguagem que eu entenda. Né? Isso. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, não é a hora, mas é por aí mesmo. Lá fora, alhures, a gente conversa. Boa. Vambora. E você pediu para eu falar algo final que eu acho assim muito relevante, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Sim. Que falar um pouco também do seu segundo livro, que a gente não falou, né? Foi uma adaptação aí dessa lei que me pediram tanto. Foi um livro que eu não sabia que ia ter uma propagação tão grande, né? Porque lá tem os personagens, os nomes são escritos de trás para frente. Então lá você tem o mestre Empatia, que é um grande professor. Então se escreve tudo, né? A rainha Idadaípe, que é a rainha Piedade. Então no finalzinho do livro, a criança, que é uma das que as professoras me falavam, assim, às vezes as crianças leem, mas elas não prestam atenção. Então eu tinha que criar um dispositivo pedagógico. No finalzinho do livro, ela tem que escrever os nomes de trás para frente. Depois elas têm que voltar a historinha, lendo de trás para frente, vendo os nomes corretos. E aí ela vai entender. E abaixo de cada nome tem um significado do que é empatia, do que é piedade, do que é tudo isso. Lembra lá na Dinamarca, onde eles estudam? Sim. O livrinho ele tem um pouquinho desse propósito aí. Conta para nós o nome do livro. É A Cidade dos Livros, o desafio do bullying, do cyberbullying. Tá aí pela Amazon, pelo Carrefour, online, né? Muito bem, pessoal. Então, aí fica aí a informação disponível para quem tiver interesse. Muito bom. Isso daí. E a mensagem para quem ainda acha que tudo é bullying? A mensagem é, antes da gente acreditar que tudo, hoje a gente não pode falar nada, é estudar um pouquinho o que nós vamos falar, né? Eu acho que você olhar o outro e pensar no outro, né? Tem um filme
ele é um filme batista, né? Acho que Deus não está morto, que é um pouquinho lá sobre Nietzsche, que lá no filme tem algo assim que eu acho muito bacana, né? Que a pessoa, ela era muito, tudo para ela era mimimi, ela era meio revoltada, né? Até que um pastor lá, um padre, não padre, né? Mas uma liderança religiosa fala assim, olha, você sabe que a única pergunta que você tem que fazer quando você tiver dúvidas, o que Jesus faria? Você não precisa de ninguém mandando de você. Só faça essa pergunta. Conheça ele primeiro e depois você faz essa pergunta, né? Tem até uma música, né? Que é, não sei se é o Padre Marcelo que canta lá, e a menina faz uma historinha engraçada, ela pergunta, me fala disso, ela me faz uma pergunta, como que eu faço para ser feliz, né? E aí ele canta a musiquinha, ela é engraçada, chama Amar como Jesus amou. Enfim, procurem por aí, vocês vão encontrar. É muito interessante, ela é leve, ela brinca com a criança interior também, para quem gosta disso, né? Todo mundo devia gostar, já que a gente está falando de ECA, de cyberbullying de crianças. Mas essa música é muito legal, porque ele fala amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, né? Então assim, se você acredita ou não, né? Tem gente que pode não acreditar, mas como exemplo, né? Ele não veio aqui plantar nenhuma religião, ele deu exemplos de amor. Foi? Se a história que a gente entende se verifica, né? Tá lá o exemplo. E tem muito mais coisas, né? Falou de tantas coisas que precisa estudar a vida inteira. Saiu, né? De uma coisa que eu vou falar pro Luiz que é muito importante. 1 Coríntios, de 1 a 13. Sem amor eu nada seria, né? Sem amor eu nada seria, exatamente. Muito bem, muito bom. E aí, criando valor, né, na conversa, criando valor. Muito bem, Cleiton. Vamos lá. Muito bem, é isso aí. Tem um bate-bola aqui, quer fazer, Quer fazer um bate-bola? Vamos lá. Depois a gente vai Tá falar aí, um pouquinho não, da marca dele, né? Mas você vai falar da marca, fala a marca. Muito rapidamente. Fala da marca a gente não primeiro. combinou com ele, mas eu vou combinar aqui no ar, né? Opa. Normalmente a gente oferece uma cortesia da Blunker de uma análise da marca profissional ou da marca da empresa, no caso. Então a gente permitindo, né? Se você permite, eu vou fazer alguns comentários de alguma informação que eu consegui depreender analisando a sua marca rapidamente aqui. Uma verdade é que o Fernandes também está na minha família, né? Meu pai era Fernandes, né? Então somos primos em algum lugar, né? Certo? Muito bem, mas vamos lá. Bom, Fernandes e Silva, né? Isso. Eu vou falar de algumas coisas aqui assim. Olhando essa marca, será uma marca longa, né? Com muitas informações, mas ela tem 3 coisas importantíssimas aqui, né? Ela tem um negócio chamado diplomacia, a capacidade de agregar e trazer pessoas que gostam da marca. Faz amigo fácil, como se a gente dissesse em bom português. Você sabe disso ou não, né? Você vai saber se é assim, né? Se é fácil chegar ou trabalhar na sua empresa, não é? A segunda coisa que tem um negócio chamado ajuda do universo, né? Então, imagino que você esteja lá na casa do lucro, espero que sim, né? Não precisa confirmar, mas você vai saber se é verdade ou não, portanto essa informação é para você mesmo. E tem uma informação de comunicação, quer dizer, você trabalha na área do direito, né? E o direito fala das palavras e tal, isso está aí, né? Mas essa é uma análise super rapidinha de algumas coisas que eu identifiquei aqui, né? E se você confirmar que isso está na realidade da sua empresa, então todos nós aqui vamos confirmar a informação e o método que permite a gente entender isso, né? Então isso faz sentido? Os 3 tópicos são importantes, estão na sua realidade. Então, quando a gente fala de marca, né, esse é o trabalho da Blunker, é justamente criar ou analisar, né, que já está funcionando, mas criar uma marca a partir do que a gente chama de marca arquitetada, né, a partir da nossa metodologia, permite que você crie realidades. Então, cada coisa que a gente faz, né, hoje em dia, você põe uma marca. Não precisa pôr marca, porque o podcast full ou o que for. Então, criar essa marca ou criar essa realidade vem da construção da marca. E esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui, né, na Blunker, tá certo? Então, você acabou de ganhar rapidinho, né? Mas eu vou te mandar mais completo, com todos os dados para você ter lá e ficar mais confortável com a sua realidade. Espero que a sua realidade continue sendo boa, como ela aparenta ser, né? Mas eu te mando, pode me cobrar. Tá bem? Tá cobrado. Tá cobrado, tá combinado, perfeito. Vamos lá no bate-bola?
Vamos. Vai fazer? Então é o bate-bola rapidinho aqui, poxa vida, vamos. É vamos em só frente. o negrito que você... Rapidinho. Lógico. Respostas curtas. Vamos lá, bate-bola, resposta curta. Muito bem. Tudo virou bullying hoje? Não. Não. Qual o risco real para quem pratica cyberbullying hoje? É um crime e é perigoso. Qual o maior desafio de compliance para as empresas de tecnologia atualmente? Né? Olha, isso aí geraria um programa inteiro, mas eu vou tentar, porque quem está nos ouvindo em casa, o compliance é a ética nos contratos, nas relações, né? Então eu acredito que o compliance vem se somar a esse empreendedor novo, social, a essa ética nos valores. Muito bem. Aqui tem um negócio bastante novo aqui, né? Loot boxes em jogos de crianças. Isso é proibido ou regulamentado? Proibido. Na nova Proibido, lei, né? A Claudete lembrou bem, 15.211, né? Que quando a criança postava alguma coisinha, é a caixinha que premia, né? Então eu vou colocando alguma coisa, vem a premiação, depois me toma tudo. Causando frustrações, causando perdas materiais. Entendi, muito bem. E aqui, uma pergunta já é para o doutor mesmo, né? Um advogado precisa ser especialista em LGPD para atuar com a ECA Digital? LGPD, a Lei Geral de Propriedade, né? Precisa. O advogado, ele precisa de duas coisas que é importantíssimo agora, assim, advogados jovens há mais tempo como eu, como jovens há menos tempo, aí recém-formados, né? Muito bem. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito importante para que os nossos dados, e se alguém deixa alguns dados nossos aí, ser responsabilizado, e o Marco Civil da Internet também é uma outra lei muito importante. Algo que está junto, muito bem. Isso. E o que a sua formação em filosofia mais te ensina sobre advogar? É interessante, porque eu sou filósofo e psicólogo também de formação, sou formado pelo LACRE da USP, Laboratório da Criança, né, do Adolescente, e como eu estou aí há 25 anos, 30 na área, antes disso eu estava no seminário católico, né, e eu sempre trabalhei com famílias, e com infância e juventude, então acho que a filosofia e a psicologia me trouxeram uma empatia técnica, que eu posso orientar, que eu posso conversar, eu posso falar, não só em decorrência da lei, mas em decorrência da vida das pessoas. Muito bem. Bom, isso vai levar à próxima pergunta, né? O maior problema das escolas hoje está dentro ou fora dos muros? Tudo que acontece fora respinga dentro. Então eu diria que mezzo. Meio a meio. Muito bem. Um nicho de ouro para o jovem advogado de hoje. Um nicho de ouro? Aqui para a dona Nilda. Eu acho que ainda continua aí a área tributária, mas essas áreas novas que vêm chegando de um empreendedor corporativo, né, as pessoas que estão ali querendo trabalhar nesse sentido de orientar empresários, o microempresário, o pequeno empresário, por nossas periferias, eles cada vez mais eles estão chegando ao nosso escritório. Tem muitas famílias por aí se organizando, crescendo, às vezes cresce de forma desordenada. Então acho que as escolas são um nicho muito bom para se trabalhar o direito educacional, né? Sim. Inclusive porque agora a rede municipal e estadual também estão aí com matérias de projeto de vida, disso, muitos diretores, muitas pessoas vêm atrás desse advogado para que esse advogado possa dar palestras, falar e ele se tornar conhecido da comunidade, né? Consultoria, né? Consultoria, muito bem. E por fim, uma frase de incentivo do seu livro, A Cidade dos Livros, para os pais. Eu acho que uma grande coisa muito importante que nós temos enquanto ser humano é que a gente pode mudar todos os dias, né? Evolução, todos os dias. Aquele negócio, a gente não muda, né? A gente muda. Até a pessoa que comete opressão, que no livro, o Angelan, que é o maligno, ele vai passar com a ajuda, né, dos professores, com a ajuda dos colegas,
ele vai ter uma transformação e ele vai se tornar aquela pessoa que vai começar a divulgar e fazer o combate à violência, né? Então, aquele que num primeiro momento nós achamos que ele pode se tornar uma pessoa ruim, com cuidado, ajuda da família, ajuda dos amigos, ajuda disso, ele pode se transformar e transformar a sociedade que ele vive, né? Ele pode se virar um agente transformador. Essa palavra é interessante, né? Você tem consciência de alguma coisa, cresce e passa a ajudar as pessoas, né? Ajudar, como a gente costuma ver por aí, né? Isso é bom. E a gente não pode esperar, né? Darcy Ribeiro falava uma coisa muito interessante, né? Às vezes eu dou 2 passos para frente, ela dá 2 para trás, né? Às vezes eu caminho para o lado direito, ela caminha para o esquerdo. Mas para que serve isso? Serve justamente para isso, para eu caminhar, nunca desistir. Nunca desistir. Muito bem, bom. Tá aí uma muito bom, assim chegamos ao fim de mais um episódio do O Podcast Full. Dr. Cleiton, muito obrigada por compartilhar conosco essa visão de rica, né, que une direito, família, propósito, e foi um prazer aqui. Que inspiração, né? Que inspiração, esse conhecimento, né, educação, propósito, família, muito bom. Muito obrigada por estar aqui conosco e sucesso. Pode se despedir aí, se o senhor quiser, deixar mais uma palavrinha. Não, eu que agradeço vocês pela recepção tão calorosa aqui, né? Para vocês que estão aí assistindo, espero que possa ter ajudado de alguma maneira, né? O podcast está aqui também para vocês irem acompanhando, porque tudo que a gente aprende na vida, a gente combate a mãe de toda a maldade humana, que é a ignorância. Então, tudo é aprendizado, tudo vale a pena. Muito obrigado. Muito bem. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela troca de valor. Né? Vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores, Revista Ideias da Sul com Luiz, EasyNet, Blunker Consultoria e a YPC Auditor. Além de deixar um abraço aqui para o Pedro, agora não é o Pedro Carvalho, é o Pedro Batista, da Ciesp Sul. Tá bem? Pedro, obrigado. E esse foi mais um episódio do O Podcast Full. Conectando ideias, propósito, educação. Se você gostou desse episódio, compartilha, manda para um amigo, para os pais, para a escola, que foi uma verdadeira aula sobre bullying, cyberbullying e ECA digital. Até a próxima. Inscreva-se.